Mateus capítulo 5, versículo 8, um texto bem conhecido, diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Vamos repetir todos juntos esse texto? 1, 2, 3. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Altíssimo Deus, no nome de Jesus. Pai, por favor, usa a minha vida, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo a Sua misericórdia, pedindo o Seu favor, Senhor. Eu sei, Pai, que neste dia eu não posso, assim como nenhum outro, contar, Senhor, que a minha capacidade fará a diferença. Ah, Deus, eu sairei daqui frustrado. A mensagem não atingirá o coração de ninguém, Senhor. Mas se o Senhor falar conosco, algo vai mudar em nós, Pai. Senhor Deus, fala comigo, Pai. Fala com a Tua igreja. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. De uma forma rápida, breve, eu quero pensar com os irmãos nesse texto de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Pensar com os irmãos sobre essas palavras ditas por Jesus. Palavras que alguns dizem que seriam suficientes para conduzir o homem à salvação, seriam suficientes para que o homem compreendesse seus atos pecaminosos. O Sermão da Montanha é uma mensagem muito interessante, porque ela traz vários temas que abordam o momento dos discípulos de Jesus, e também é uma mensagem prática para a igreja e para os cristãos. As bem-aventuranças, segundo um professor da Universidade de Londres, Tasker, ele vai dizer que são qualidades que devem ser encontradas nas pessoas que se convertem ao Senhor. Exemplo, o verso 3 e o verso 4 do capítulo 5, veja esse exemplo segundo a ideia de Tasker. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os pobres, segundo esta ideia, são aqueles que reconhecem sua incapacidade de realizar qualquer coisa sem a ajuda de Deus. E os que choram são aqueles que lamentam por suas próprias falhas, por fazerem parte de um mundo completamente rodeado pelo mal. John Stott vai dizer que as bem-aventuranças são responsabilidades
dos homens para com Deus e responsabilidade do homem para com o próximo, com o homem. E é interessante que esse sermão inicial, que baseia-se na palavra bem-aventurados, que vem do grego makairos, que quer dizer feliz, ela tem uma série de implicações que Jesus vai dizer que a felicidade, o makarios, é a contrapartida do relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, eu tenho a contrapartida, que é a felicidade. A felicidade em Deus. Então, as bem-aventuranças trata de uma mensagem de relacionamento. E é exatamente isto que Deus, desde a criação do homem, esperou, projetou, desejou fazer com o homem: se relacionar. Lembramos no capítulo 1, no versículo 27, que Deus vai dizer as seguintes palavras: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja que existe uma pluralidade no texto. E isso me faz pensar, Carlos, em relacionamento. A intenção de Deus é falar de relacionamento. Relacionamento para criar, relacionamento com aquilo que foi criado. O texto do Salmo 1, se você olhar aí o Salmo 1, ele vai dizer o seguinte, abra comigo, vamos acompanhar para não ficarmos perdidos na leitura. Eu acho que hoje eu vou ser muito breve. Diz assim: bem-aventurado, olha aqui de novo, feliz. A palavra feliz aparecendo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha e o vento que dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui eu posso dizer que também existe um princípio de relacionamento. O homem se relacionando com Deus. E esta relação produzindo esta felicidade que o início do texto vai dizer. Bem-aventurado. Quando nós olhamos para o Salmo 23, o Salmo é um salmo também de relacionamento. O Salmo 23, que você talvez já viu pregado na porta de muitas casas, ou na estante em muitas prateleiras, ou em muitas mesas de escritório, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, tal. Esse Salmo 23 também é um salmo de relacionamento, porque é um salmo de relacionamento que visa justamente a confiança de alguém em Deus e Deus correspondendo a esta confiança. Então isto é relacionamento, é uma troca, é uma relação estabelecida. E aí quando nós voltamos para o texto, capítulo 5, versículo 8, Jesus disse em Mateus: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Estar limpo de coração, na visão de Jesus, Jesus vai dizer que tal indivíduo, ele é feliz, porque o seu coração não está dividido. Bem-aventurados limpos de coração. A intenção do texto é dizer: bem-aventurados, felizes, são aqueles que não têm um coração dividido. Felizes são aqueles que não têm um coração dividido. Dividir o coração nesta relação com Deus é vivê-la de forma superficial, é viver esta relação de forma vazia, de forma seca. Veja que os textos que eu sugeri, o livro do Gênesis, o Salmo 1, o Salmo 23, apresenta uma relação tanto da parte de Deus com o homem, como também da parte do homem com o próprio Deus. Não existe uma divisão, não existe uma divisão no coração. O coração é único, o coração é íntegro, o coração é reto, o coração é limpo. O coração é limpo. O coração não está dividido. Não é uma relação superficial, não é uma relação vazia, não é uma relação seca. Porque não é uma relação superficial. Superficial é quando nós até queremos conhecer e entender mais sobre Deus, mas no momento não é bem aquilo que eu espero. Isso é uma relação superficial. Uma relação vazia é aquela que não existe cumplicidade. Só há esforço e ação da parte de Deus. Quando nós falamos de um casamento onde nós nos tornamos cúmplices um do outro, nós falamos em deveres, atitudes, para que as coisas andem bem, tanto da minha parte como da parte da Priscila. Mas para alguns, o coração é dividido, o coração não está limpo, porque não há cumplicidade. Deus faz a parte dele, mas nós rejeitamos fazer a nossa parte. Secos, porque as palavras não acompanham nossas atitudes. Sabe aquela coisa que muitos às vezes caem nesse erro? Mas você já sabe que eu te amo. E as atitudes não tem nada a ver com esse amor. Você já sabe que eu sinto por você. Mas a pessoa te trata mal, a pessoa te distrata, a pessoa dá as costas, a pessoa te rejeita. Isso é ser seco. Então por que é que Jesus disse: bem-aventurados
os limpos de coração. Jesus queria que aqueles que o seguissem fossem íntegros em sua fé, íntegros consigo mesmos, não dividindo o seu coração e sendo hipócritas no relacionamento. No relacionamento. Fala para essa pessoa que está do seu lado: tenha um coração limpo. Agora você vai dizer para ela de novo: que o seu coração não seja dividido. Que o seu coração não seja dividido. No Evangelho de Marcos, eu convido você a abrir sua Bíblia lá, no capítulo 8, versículo 36. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 36. Você achou? Você que está me assistindo pela internet, acha uma Bíblia aí. Se você está na internet, tem Bíblia online. Então vai ler. Brincadeira. Capítulo 8, verso 36. O texto vai dizer assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua... Vamos repetir isso de novo? 3, 1, 2, 3. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A mensagem dura, né? A mensagem difícil. E quando a gente fala de perder a alma, a gente logo pensa no quê? O que você pensa? Pode falar alto. Inferno, é isso que você pensa? Perder a sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí você vai dizer: pastor, eu venho na igreja de domingo, eu venho na igreja de vez em quando, estou garantido, eu vou para o céu. Eu estou garantido, eu vou herdar o céu. Eu não quero pensar nesse texto, porque eu vou fazer uma conexão com a bem-aventurança. Eu não quero pensar nele como o inferno. Eu quero pensar nesse texto no dia de hoje, no agora. Eu quero aplicar ele na nossa família. Mas, voltando à ideia do relacionamento, que veio à minha mente esse texto, o que adianta ganhar todas as coisas nesse mundo e perdermos a nossa alma? O ser limpo de coração é não perder a alma. Ser limpo de coração é não dividir o coração. E como é então que está o nosso coração? Como é que anda as nossas vidas? Porque nós corremos com tantas coisas, nós vivemos tantas coisas, dividimos o nosso coração com tantas coisas, e aos poucos estamos perdendo a nossa alma, estamos perdendo o nosso coração, estamos perdendo as nossas vidas. Aos poucos nós estamos sendo roubados em muitas coisas, e nós não enxergamos porque estamos muito envolvidos. Nós não temos tempo
para quase nada. Pensa como vai ser a sua semana. Ei, pensa como vai ser a sua segunda-feira. Pensa. Vai me dizer que você já não está prevendo como é que você vai chegar na sexta-feira. Vai me dizer que você não está prevendo o que vai acontecer no próximo sábado. Vai me dizer que você já não está prevendo os seus compromissos do mês inteiro. Vê como nós estamos enrolados, embaraçados, Adenilson, com um monte de coisa. E eu pergunto, será que não estamos com um coração dividido e perdendo a nossa alma? Será que não estamos com um coração dividido e perdendo valores da nossa alma? Será que nós não estamos dividindo? E nós estamos, de repente, morrendo, porque não estamos enxergando? Eu quero trazer algumas lições práticas que esse texto me ensina, que esse raciocínio me ensina. Ter um coração limpo, não dividir o coração, não perder a minha alma, não perder a minha alma por causa deste mundo, não querer ganhar todas as coisas. Ter um coração limpo me faz entender que eu preciso me relacionar muito mais com a minha família e com o meu próximo. Ter um coração limpo, não perder a minha alma, me faz entender que eu preciso me relacionar muito mais com a minha família e com o meu próximo. Preste atenção nisso. Nós somos tão ativos que nossas esposas, maridos, é para vocês isso. Nós somos tão ativos que nossas esposas têm uma parcela tão pequena de nós que não se lembram mais do tempo de namoro. Esposas, nós somos tão ativos e corridos que nós esquecemos de como era e como foi um dia ter namorado. E falamos de uma vida de um relacionamento de amor. Ou vai dizer que você não fala isso, né, Samuel? Nós estamos tão ativos que nós nos esquecemos como é o casamento, como é namorar no casamento. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter um coração dividido? Seja limpo de coração. Seja limpo de coração. Nossos filhos vão crescendo e nós vamos perdendo a nossa alma, dividindo o nosso coração com tantas coisas, ao ponto dos filhos crescerem, de repente eles entram dentro de casa e o pai olha para o filho e fala: ué, quem é esse ser estranho que entrou aqui dentro? Não conhece mais, não sabe mais como é. É outro dia que a Helena era bebezinha. É outro dia que vocês viram o Isaac aqui, isso, toquinho. E hoje já toca a bateria melhor do que eu. Foi outro dia. Foi outro dia que o Renato era desse tamanhinho, a Marileia.
Foi outro dia, lembra do seu filho desse tamanhinho. Foi outro dia que meus pais me viram desse tamanhinho e desse tamanhinho. Foi outro dia. Um tempo desses, um pai me liga e a gente conversa. Eu vou até o seu escritório. Depois de horas e horas de conversa, esse pai de 64 anos, ele diz assim: pastor, eu gastei minha vida com tanta coisa. E esses dias o meu filho de 38 anos disse o seguinte para mim: pai, quando é que nós poderemos um dia realizar o meu sonho de criança, de andar de mão dadas com o Senhor no parque? A vida passa, e quando você vai ver, o teu filho já é maior de idade, não quer mais andar com você. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo: seja limpo de coração, não tenha um coração dividido. Não tenha o coração dividido. Nós deixamos de nos relacionar com a família e com o próximo. Com o próximo nós deixamos de nos relacionar porque nós não acreditamos mais nas pessoas. A gente não acredita. A gente acha que todo mundo vai chegar para se relacionar conosco, né, Toninho? Porque querem alguma coisa. A gente já cria preconceitos e cheio de informações, de ideias, a gente coloca todo mundo numa mesma caixa e diz: eu não quero relacionamento. Eu não quero relacionamento. E aí nós achamos que ninguém mais merece confiança, credibilidade, porque o mundo nos roubou. O mundo roubou a nossa simplicidade. O mundo roubou do nosso coração a forma humilde de enxergarmos as pessoas. A forma simples de enxergarmos o próximo. E às vezes fazemos isso dentro da igreja. Eu olho para Simone e falo: eu não vou me relacionar com ela, porque ela quer alguma coisa que eu tenho. Ela quer alguma coisa que eu tenho. O pastor manda mensagem, e talvez você já responde, como eu recebi uma resposta de um ser do outro planeta. O que você quer? Foi brincadeira, tá, gente? Mas mais ou menos a gente faz isso, né? O pastor vai falar com o Ronaldo. Deixa eu ver a igreja. Está precisando de dinheiro. Irmãos, uma coisa que eu posso falar com gosto, e peço que Deus mantenha as coisas assim: eu nunca procurei ninguém para pedir um centavo para ajudar essa igreja. Quem está aqui me conhece. E o dia que eu precisar fazer isso, eu peço a Deus misericórdia, porque no dia seguinte eu deixo a igreja. Não preciso disso. A gente tem medo de se relacionar com o próximo. Nós nos tornamos duros, com o coração dividido. Tomás de Aquino tem uma frase, uma lição dele muito interessante, que certa vez ele estava na escola com seus amigos,
E diz que esse cidadão, Tomás de Aquino, era um cara tão humilde, tão simples, que ele acreditava nas pessoas. Ele acreditava muito nas pessoas. Aí um dia, os seus amigos, brincando com ele, por causa da simplicidade e às vezes da inocência de Aquino, falaram: ô Aquino, tem uma vaca voando. E Aquino sai para o pátio da escola para ver a vaca voando. E ele volta para a classe, todo mundo tirando um sarro dele e tal. Como é, Aquino, que você vai lá ver vaca voando, né? Aí Aquino diz para eles: olha, eu prefiro acreditar numa vaca voando do que os meus amigos vão mentir para mim. Eu prefiro acreditar em uma vaca voando do que os meus amigos podem mentir para mim. Aquino acreditava nas pessoas. Como é que está o seu coração? Dividido? Como é que está o teu coração? Dividido? Você está perdendo a sua alma? Porque você está querendo ganhar o mundo inteiro? Como é que está o seu coração? Dividido? Deixamos de nos relacionar com a família e com o próximo. Deixamos de nos relacionar com a família e com o próximo. Segundo, nós esquecemos que fomos feitos de um material frágil e passageiro. Não somos eternos. Fala para essa pessoa que está do seu ladinho aí: você não é eterno. Diz mais para ela: você é frágil. Você quebra, meu irmão. Não tem nenhum homem borracha aqui, não. Não tem nenhum homem de ferro aqui, não. Você quebra. Valéria, você quebra. Você é frágil. Cuca, você é frágil, você quebra. Nós fazemos tantos planos para gastar a vida e construir, e vamos dividindo o nosso coração, vamos querendo ganhar o mundo inteiro, e se esquecemos às vezes do seguinte: de rir. Se esquecemos de amar. Nós nos esquecemos de parar e refletir na vida. Já pode pensar que você é tão azedo, que você não consegue rir com nada, nem comigo. Você riu, né? A Sueli riu. Às vezes você é azedo demais. Parou para pensar nisso? Você é azeda demais. Nós nos esquecemos que fomos feitos de um material frágil. A gente vai dando concessão também às vezes ao pecado. Acreditamos que podemos nos libertar a qualquer momento. Não, pastor. Eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. É como uma pessoa viciada no tabaco. Começa assim: eu posso parar o dia que eu quiser. Isso é possível? Isso é verdade? Na grande maioria? Isso é verdade na grande maioria? Não é verdade. Porque nós não somos de ferro. Não é verdade. Porque nós não somos de ferro.
Nós não enxergamos os limites das coisas. E aí nós dividimos o nosso coração, permitindo que o mal se aproxime de nós. Gente, Paulo já dizia: fuja da aparência do mal. Por que ele vai dizer isso, Anderson? Por que ele vai dizer isso? Abraham Lincoln um dia estava em um hotel, vindo de uma viagem. Ele recebeu uma visita de um fazendeiro, cara poderosíssimo. E ele quis conversar com Lincoln, pediu permissão, Lincoln concedeu, ele subiu até o andar daquela casa enorme em que ele estava sendo hospedado. E em 5 minutos de conversa, Lincoln saiu daquela casa segurando o homem pelo pescoço, arremessou o homem nas grades e disse: vai embora daqui. E aquele fazendeiro olha para Lincoln e fala: poxa, era só dizer que não queria a minha proposta, era só dizer que não aceitava o que eu estava dizendo, precisava de tudo isso. Lincoln olha para o fazendeiro e diz: o problema não é você, o problema foi que a sua proposta chegou muito perto do meu preço. A sua proposta chegou muito perto do meu preço. Então, ao invés de ser tentado, vá embora daqui. Eu não quero continuar ouvindo você, vá embora. Arremesse aquilo que chega muito perto do seu preço. Jogue para bem longe aquilo que chega muito perto do seu preço. Ah, pastor, eu não tenho preço. Ah, não tem? Não tem. Deixa a vida começar a apertar você. Deixa a vida ou as situações começarem a apertar você. Aí de repente o arco-íris brilha, se apresenta a você. E lá no final do arco-íris tem aquilo que você tanto precisa. Você não é de ferro. Lembre-se que você é frágil e precisa ter um coração limpo. Fala para a pessoa que está pertinho de você: você é frágil e precisa ter um coração limpo. Terceiro e último. Precisamos entender que não ganhar o mundo inteiro e ter um coração limpo, a gente começa a ter problema quando as coisas simples de Deus se tornam desnecessárias. Quando as coisas simples de Deus se tornam desnecessárias. Um professor do Wagner, inclusive, pastor, né? Ricardo Bitum, ele é pastor, né? Pastor Ricardo Bitum, em uma mensagem que eu ouvia recentemente, ele disse que um antigo professor da faculdade Mackenzie, mais de 30 anos já dava aula ali, era um dos mais antigos. Ele, todos os dias pela manhã, com lágrimas, falava da importância da cruz de Cristo. Você parou para pensar que a gente já não tem mais lágrimas quando falamos do Jesus crucificado? A gente tem lágrimas quando as nossas necessidades estão em pauta. As coisas simples, Samuel, deixaram de ter valor. As coisas simples deixaram de ter valor. O que representa
ser aceito por Deus para você? O que representa estar aqui na igreja para você? O que representa você ter cantado aqui nessa noite? O que representa para você sentir a graça de Deus tocando no seu coração? O que representa tudo isso? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não divida o seu coração com nada. Não divida o seu coração com ninguém. Não divida o seu coração com absolutamente nada. Não permita que o mundo roube a sua alma. Não permita que a vida roube a sua alma. Não permita que o seu coração se distancie do Deus simples que se relaciona com o homem. Eu pediria por um instante que você fechasse seus olhos.